Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus, porque você chegou aqui esta noite e o Senhor quer dizer algo para você, amém? Graças a Deus. Se coloque de pé nesse momento, abra a palavra de Deus comigo em Lucas, capítulo 14, versículo 1. Lucas, capítulo 14, versículo 1. Eu creio que o Senhor tem muito a falar ao teu coração nessa noite. Por isso eu quero que você dê um glória a Deus aí no teu lugar, porque o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida, amém? Lucas capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder, somente até aqui. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, nós rendemos graças ao teu nome nessa noite, ó Pai, porque bendita é a tua palavra, Senhor Deus, e louvado seja o teu santo nome por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza e que possamos ser ministrados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, eu quero dizer para você que Jesus, pode se assentar, primeiramente, né? Jesus, ele faz algumas coisas de maneira diferente, que apresentam praticamente o mesmo resultado, e como o pastor Ricardo bem disse na última quinta-feira, a impressão que dá é que nós estamos pregando a respeito das mesmas coisas, porque Jesus, ele sempre está operando algo na vida de alguém, ele sempre está mudando o curso da história de alguém, ele sempre está fazendo algo para o bem de alguém e impactando a vida de outras pessoas que estão ao redor dele. Esse milagre de hoje, Jesus Cristo, ele age de uma forma completamente diferente de todas as situações que ele viveu. Primeiro, porque Jesus Cristo, ele se apresenta a um determinado lugar com um determinado objetivo. Quando Jesus Cristo, ele vai ao lugar que o texto relata, ele vai àquele lugar para tomar uma refeição. Jesus Cristo não está com o propósito de ensinar, Jesus Cristo não está com o propósito de pregar, Jesus Cristo não está com o propósito de curar, Jesus Cristo não está com o propósito de libertar, mas Jesus Cristo está com o propósito de se alimentar. Então ele se aproxima da casa de um dos fariseus, dos sacerdotes, dos conhecedores da lei. Ali ele se reúne com um punhado de pessoas e ele vai ali com o objetivo de tomar uma refeição. O que eu quero dizer para você é que, independente do lugar que você estiver, se Jesus Cristo estiver com você, a probabilidade de algo diferente acontecer naquele lugar é de 100%. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, que por intermédio do Espírito Santo de Deus, aonde quer que você esteja, precisa acontecer a possibilidade de um milagre ser efetuado ou algo da parte de Deus acontecer. Porque assim era com Jesus Cristo. E ele vai para esse determinado lugar, e ele vai na intenção de comer, mas o texto nos diz o seguinte, na segunda parte do primeiro versículo: Eis que o estavam observando. Mesmo sabendo que Jesus Cristo estava naquele lugar para tomar uma refeição, para comer um pão, as pessoas o observavam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve diante de alguém, ou diante de uma circunstância onde todo mundo estava de olho em você, te observando o tempo todo? Já passou por essa situação?
Hoje eu passei por uma situação semelhante a essa. Eu estava num determinado lugar, aonde alguém se dirigiu a mim e fez uma pergunta, e 11 pessoas pararam tudo o que estava fazendo e ficaram me olhando, ansiosos pela resposta que eu ia dar. E é uma situação bastante complexa, porque quando você sabe que você está num determinado lugar e você acaba se tornando o centro das atenções por um breve momento que seja, algo as pessoas estão esperando de você. Por mais que Jesus Cristo tivesse um propósito no seu coração de estar naquele lugar para se alimentar ou para estar reunido com um punhado de pessoas, uma coisa era certa: as pessoas esperavam algo de Jesus Cristo, por isso elas o observavam. Até mesmo aqueles que eram os doutores da lei e aqueles mestres daquele período, eles olhavam e observavam Jesus Cristo porque eles esperavam algo de Jesus. Meu querido, quero dizer algo para você nessa noite. Se tem alguém te olhando demais, é porque espera algo de você. E aqui eu não estou dizendo no sentido de o cara está me encarando muito, mas tem pessoas que se aproximam de nós e o tempo todo elas nos observam. Observam as nossas atitudes, observam a nossa postura, observam a nossa maneira de falar, observam a nossa maneira de andar, observam a nossa maneira de agir diante de algumas circunstâncias que surgem na nossa vida. E aí eu te pergunto, o que essas pessoas observavam se o propósito de Jesus ali era comer? E aí eu quero dizer algo para você. Enquanto Jesus estava disposto a se alimentar, as pessoas esperavam algo mais dele. Você, no seu lugar de trabalho, você, na sua escola, na onde você estiver, na fila do banco, na onde você estiver, na fila do mercado, andando na rua, as pessoas sempre vão te observar esperando algo a mais de você. Você não pode ser mais um na multidão. Você não pode ser mais um no meio comum. Você não pode ser mais um que simplesmente está ali esperando por algo. Porque Jesus Cristo, no momento em que ele estava nesse lugar, ele sabia que ele seria um agente de milagres. Apesar do propósito dele naquele lugar não ser esse, mas ele sabia que era uma oportunidade dele fazer a diferença, de ele ser alguém diferente. Meu querido, o seu trabalho pode ser basicamente todo dia a mesma coisa. Eu entro pela porta da empresa, bato o cartão, vou lá e exerço a minha função. Bato o cartão, saio para almoçar, almoço, bato o cartão, retorno, vou lá e exerço a minha função, bato o cartão e vou embora. É isso que está proposto para você no seu dia a dia. Se você não trabalha e permanece na sua casa, você acorda, você arruma a sua casa, você prepara a refeição, você arruma a sua casa no período da tarde da refeição que você preparou porque já sujou, você tem algumas demandas que você toma conta, de repente um médico que você precisa visitar, alguma conta que você tem que pagar. Esse é o seu primeiro objetivo, mas você precisa estar atento ao que as pessoas estão observando em você, e enxergar as oportunidades de apresentar um Deus que muda a vida das pessoas. Eu não posso simplesmente sair da minha casa todos os dias com o objetivo de fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. E o que eu sei fazer de melhor é vender. No meu caso é vender. Então eu não posso simplesmente sair da minha casa com o objetivo de venda, porque nesse percurso eu vou encontrar pessoas que vão estar atentas às minhas ações, vão estar me observando e de que maneira eu vou apresentar Jesus Cristo para essas pessoas. Um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. E Jesus Cristo, ele está naquele lugar e as pessoas o observam. E o segundo versículo diz assim: ora, diante dele se achava um homem hidrópico. O ponto interessante dessa manifestação do poder de Deus e da ação de Jesus Cristo é que diante dele estava um homem. O homem não se dirige a Jesus Cristo. As pessoas o observam, o homem está diante dele. Quem conhece o homem sabe que aquele homem tem uma debilidade, tem uma limitação, tem um problema. E sabe que Jesus é a solução para esse problema.
E as pessoas observando Jesus, o homem diante dele, e o que acontece? O que acontece, meu querido, é que vai existir circunstâncias na sua vida que a oportunidade vai estar diante de você. Diante de você. E se você não estiver em total sintonia com o Espírito Santo de Deus, se você não estiver preparado para viver o sobrenatural de Deus, você vai perder algumas oportunidades que surgem na sua frente. Uma palavra pode mudar um dia. Um simples olhar pode mudar uma situação. Um estender de mãos pode ser o socorro que alguém espera. E você vai entender isso um pouquinho mais à frente. Porque nesse exato momento, Jesus, ele toma uma atitude. E aí, o terceiro versículo diz assim: então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus, ele faz essa pergunta como se ele não soubesse a resposta. Mas sabendo do conhecimento daquele pessoal, sabendo do entendimento que os doutores da lei tinham, Jesus faz essa pergunta porque é uma pergunta provocativa. E aqui é um segundo ponto que a gente precisa entender. Muitas vezes a situação está posta no momento de difícil exercício. O meu ambiente de trabalho é o meu ambiente de trabalho. E eu tenho dificuldade de falar de Jesus nele. Mas você tem oportunidades. E se você souber colocar essa oportunidade dentro daquilo que Jesus Cristo espera de você, mesmo sendo o seu ambiente de trabalho, você poderá fazer a diferença. Mesmo a pessoa dizendo para você que ela não acredita em Deus, você poderá fazer a diferença na vida dela. Mesmo no momento difícil de estar entre a vida e a morte, você vai poder dizer para aquela pessoa que Deus tem o melhor para a vida dela. O comum aqui seria que todos olhassem para Jesus Cristo e dessem a mesma resposta: é proibido curar no sábado. Porque essa era a lei. Era proibido fazer curas no sábado. Mas o impressionante da história acontece, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo toda a sabedoria, todo o discernimento da lei, o versículo seguinte nos diz que eles, porém, não disseram nada, permaneceram em silêncio. Porque vai existir momentos na nossa vida, diante das situações que vão surgir, que os mais doutores da situação, os mais estudiosos e os mais conhecedores não terão palavras para responder os nossos questionamentos e mudar a situação que está posta. Por mais que eles soubessem a resposta, eles sabiam quem era Jesus Cristo. E eles sabiam o que poderia acontecer se eles colocassem o posicionamento deles. O que eu quero dizer para você é que mesmo sabendo da verdade, mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo o que é o certo e é o errado, as pessoas vão questionar você. Ou você vai ter a oportunidade de perguntar para as pessoas se é lícito o exercício daquela situação ou não. Se é válido viver a vida da maneira como as pessoas estão vivendo ou não. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas se aproximam de Jesus Cristo, quando as pessoas vêm até Jesus Cristo com uma limitação, com uma dificuldade, com uma situação de vida, as pessoas já sabem qual é a resposta que Jesus Cristo vai dar. Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o seu coração. Você precisa mudar a sua situação existente. E a única forma de acontecer isso é por intermédio de Jesus Cristo. Porque o texto nos diz que eles nada disseram. E aí, Jesus Cristo entra em ação. Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu.
Jesus Cristo, ele não fala, nesse texto não fala que Jesus Cristo deu uma palavra de ação, nesse texto não fala que Jesus Cristo gritou, não fala que Jesus Cristo deitou, ajoelhou, levantou a mão, não fala nada disso. Fala que ele apenas toma o homem pela mão, ele o cura e ele o despede. A doença desse homem era notória, aqueles homens que estavam reunidos ali sabiam que esse homem tinha. Jesus Cristo enxergou o mal que existia na vida daquele homem. Ainda que ele não dissesse qual era o problema dele. Quero dizer para você que Jesus Cristo enxerga o mal na sua vida. Jesus, ele enxerga aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te incomodando. O que vai mudar a circunstância é a maneira como você vai se apresentar diante do Senhor. Porque o texto fala que apesar do homem não dizer nada, ele estava diante de Jesus Cristo. Querido, às vezes não precisamos nem dizer para Deus qual é o nosso problema. Só precisamos dar um passo de fé. Já ouviu esse termo, dar um passo de fé? Isso normalmente acontece quando vai se ministrar uma oração sobre a vida da igreja. Se você, fique à vontade para você vir até aqui à frente. Se você quer dar um passo de fé porque você acredita que Jesus tem poder para mudar a sua vida, vem até aqui à frente. Ou você faz isso no apelo. Se você acredita que Jesus Cristo tem poder para mudar a sua situação, eu convido você a vir aqui na frente, aceitar Jesus Cristo, ou aí no seu lugar manifestar um gesto com a sua mão. E é isso que acontece na maioria das vezes. Mas o importante de tudo é que mesmo que você não dê um passo de fé, que você não manifeste a sua mão, você precisa estar diante daquele que pode fazer algo por você. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus despede esse homem. Em seguida, Jesus vira e diz o seguinte: a seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não os tirará logo, mesmo em dia de sábado? A pergunta que Jesus Cristo faz é: se o seu animal ou se o seu filho tiver algum problema, mesmo sendo dia de sábado, você não vai estender a mão para o ajudar? Para o tirar do poço, para o tirar do buraco? Porque a regra aqui é a seguinte: não importa o lugar que você esteja. Se estiver alguém necessitado, é seu papel deixar que o Espírito Santo de Deus te use para estender a mão para o próximo. E isso precisa ser uma convicção na tua vida. E o próximo nem sempre é aquele que você espera que seja o teu próximo. O teu próximo pode ser aquele que está mais distante de você. Porque a nossa vida é assim, ela se encarrega de, na nossa caminhada, colocar algumas pessoas que nós nunca vimos diante de nós. Algumas pessoas que nós nem conhecemos. E um exemplo que eu quero te dar nessa noite é: quantas vezes você passou por um determinado lugar e alguém estendeu a mão para você te pedindo uma ajuda, que você nem sabia quem era essa pessoa, que você nem sabia de onde ela vinha, que você nem sabia qual era a real necessidade dela. Então não importa o lugar, meu querido. Se você está na igreja, se você está na sua casa, se você está na sua rua, se você está em outra cidade, se você está a trabalho, se você está correndo para pegar um ônibus, você precisa estar observando o que está acontecendo ao seu redor. Porque sempre existe uma oportunidade de estender a mão para alguém. E ao contrário disso também é uma realidade. Não importa o lugar que você esteja. Se você realmente tem uma necessidade, estenda a mão para Jesus operar um milagre. Não importa aonde você esteja. Essa semana, um assunto simples, mas que estava incomodando bastante o nosso ambiente de trabalho, e eu consegui trazer a solução para o grupo que a gente trabalha, e eu achei muito interessante isso, porque para mim era algo insignificante, mas para um dos meninos que trabalham comigo, a hora que eu entreguei na mão dele
uma tarjetinha de sem parar para ele poder colocar no carro e passar pelo pedágio, ele ajoelhou no chão, no meio do pátio da empresa, na frente de todo mundo e falou: graças a Deus, o meu problema foi resolvido. Para mim era algo insignificante, mas aquele graças a Deus dele foi um graças a Deus sincero. Às vezes nós achamos que o Senhor vai operar maravilhas e milagres em situações extremas, quando na verdade o Senhor está disposto a estender a mão e nos abençoar nas pequenas coisas. Aquilo que às vezes é insignificante para você é importante para quem está do teu lado. E às vezes aquilo que é muito importante para você é insignificante para quem está do teu lado. Tudo depende de quem é a necessidade. Mas independente de ser algo grande, ser algo pequeno, ser algo possível aos seus olhos ou impossível aos seus olhos, Jesus Cristo é capaz de operar um milagre e mudar a situação e a circunstância. Foi isso que Jesus Cristo quis deixar claro para esses homens. É proibido curar no sábado, é o que vocês dizem. Mas se o mal bater à tua porta, você não vai estender a mão para ajudar quem estiver sofrendo por esse mal? Se você estiver deitado na sua casa e você receber uma ligação de alguém te pedindo algo importantíssimo, que é importante para aquela pessoa, não para você, você não vai sair da sua zona de conforto para estender a mão e abençoar a vida daquela pessoa? É isso que Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens. Que vantagem nós temos na lei, se o objetivo é salvar pessoas? Como eu posso negligenciar a vida de alguém por causa da lei? É isso que Jesus Cristo está dizendo. Mais vale a vida de alguém do que simplesmente respeitar algo que foi estipulado pelos homens, por aqueles que acreditavam que aquilo era o correto a fazer. E muitas vezes nós nos prendemos a esse tipo de coisa. Eu não vou falar com aquele cidadão ali porque ele não é da igreja. Eu não vou estender a mão para ajudar aquele irmão ali porque ele não faz parte do corpo de Cristo. Eu não vou sair da minha zona de conforto para ajudar o irmão que está caído lá do outro lado da avenida, porque eu não mandei ele entrar no bar e beber e cair no chão. Quando na verdade o que Jesus Cristo espera de nós é um olhar de compaixão para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, meu querido, compaixão é uma palavra que tem sido pouco usada nos dias de hoje. Praticamente essa palavra ela foi substituída por empatia. E uma é totalmente diferente da outra. Porque se usa muito o termo, eu preciso ter empatia com o meu próximo. Mas quando eu falo de ter empatia com o meu próximo, é me condoer da dor dele, mas não sofrer junto com ele. E quando eu falo de compaixão, eu olho para o meu próximo, eu sinto a dor dele, e eu choro e sofro junto com ele, e busco juntamente com ele uma resposta para a situação que ele está vivendo. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. O problema é que os dias de hoje vêm trazendo tantas palavras novas, tantas circunstâncias novas, que vêm confundindo a cabeça das pessoas. E as pessoas vão esquecendo qual é o verdadeiro propósito da igreja e qual é o verdadeiro propósito dos ensinamentos da palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Não é vir aqui e apontar o dedo e apresentar o pecado e dizer para a pessoa: você vai para o inferno porque você está pecando, porque você está errado. Mas é vir aqui e falar: olha, essa situação vai te levar à condenação. Mas eu conheço um Cristo que pode mudar a sua vida. Eu conheço um Cristo que pode sarar a sua doença. Eu conheço um Cristo que está disposto a te resgatar da onde você estiver e te trazer para a luz. Eu conheço um Cristo que nele existe esperança. Nós não podemos perder essa essência. O texto diz que no versículo 6, a isto nada puderam responder. Porque quando Jesus Cristo questiona a respeito da lei, eles não têm coragem de responder. E quando Jesus Cristo pergunta a respeito do filho ou do boi, eles têm menos coragem ainda de ir contra aquilo que Jesus Cristo está falando, porque eles sabem que apesar de não manifestar o bem na vida do próximo, eles procuravam fazer o bem para eles mesmos no sábado. Meu querido, se Deus tem te abençoado, é hora de você abençoar a vida do seu próximo.
Se Deus tem estendido a mão sobre você e tem te dado graça, tem te dado favor, é hora de você abençoar a vida do próximo, estender a mão para ele e fazer algo benéfico para o seu próximo. Porque de nada vale anunciar a palavra de Deus, mas não cuidar da necessidade real das pessoas. E aí, um dos milagres que foram ministrados aqui, já foram pregados aqui, é sobre a manifestação do poder de Deus em abençoar a vida das pessoas com a refeição, por intermédio de alguns pães e alguns peixes. Jesus Cristo, ele ministrava na vida das pessoas, trabalhava espiritualmente, mas ele também se preocupava com a necessidade humana, que era trazer o alimento. E é isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, nesse milagre, ele resolve a situação de alguém que está passando por um problema difícil. Ele tem a dinâmica de ensinar as pessoas que não existe dia para fazer o bem, não existe lugar, não existe hora. Que o importante é fazer o bem para o próximo e não só se preocupar comigo mesmo. Mas o objetivo de Jesus Cristo naquele lugar era fazer uma refeição. O texto nos diz que as oportunidades estão em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Não me esqueço da oportunidade que o pastor Mauro sempre comenta, que uma vez ele falou de Jesus Cristo para uma pessoa numa festa de família, usando o manual da igreja. Porque a pessoa chegou nele e perguntou: como funciona essa organização da igreja do Nazareno? E ele começou a falar do manual e em seguida ele já colocou Jesus Cristo no meio da conversa. Conversando com um parceiro meu de trabalho, que também é crente, ele disse o seguinte: você tem que pensar o seguinte, João, toda e qualquer conversa que você começa a desenvolver com uma pessoa, seja ela de onde for, ela precisa terminar em Jesus Cristo de alguma forma. Você precisa criar estratégias e você precisa criar conversas onde você vai conseguir colocar a ação de Deus ou Jesus Cristo na situação. E eu disse assim para ele, você falando assim até parece fácil, tem hora, né? Ele falou, mas é um exercício constante na minha vida. Em todo e qualquer lugar, quando eu vou abordar uma conversa com a pessoa, eu sempre vou levar Jesus Cristo. O ponto final da conversa sempre vai ser Jesus Cristo, não vai ser o ponto final. Eu sempre vou fechar com o nome Jesus Cristo. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E é isso que nós precisamos fazer em nossas vidas. O exercício de anunciar Jesus Cristo às pessoas que têm as suas necessidades. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé nesse momento, vamos orar. Para que o Senhor possa não só operar um milagre na minha e na sua vida, mas para que através desse milagre nós possamos entender que é necessário anunciar Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Parece algo repetitivo, parece algo que nós falamos todas as quintas-feiras, mas essa é a palavra de Deus. O que Jesus era capaz de fazer enquanto ele vivia no nosso meio? De que forma Jesus trabalhava na vida das pessoas enquanto ele vivia no nosso meio? O que nós podemos tirar como exemplo para fazermos nos dias de hoje? E o exemplo dessa noite é, ainda que o seu objetivo seja comer um lanche ou fazer uma refeição, sempre tem alguém precisando de uma palavra, de um ombro amigo, de uma palavra de esperança, uma palavra de salvação naquele lugar. E é isso que nós precisamos entender, amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nessa noite, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor coloque em nós esse olhar de compaixão pelas pessoas, ó Pai. E que possamos ter essa visão de que existem pessoas necessitadas, que existem pessoas que precisam de uma ação do Teu Santo Espírito na vida delas. E que possamos estar, Senhor Deus, em total conexão com o ambiente onde nós estivermos, para podermos, por intermédio do Teu Santo Espírito, sermos conduzidos a enxergar essas pessoas ao nosso redor e em nossa vida.
Ainda que o nosso objetivo não seja estar lá para pregar, para falar da palavra de Deus, mas que possamos ter essa sensibilidade no nosso dia a dia. E que possamos entender que não existe hora, não existe lugar, não existe momento, mas existe a ação do Teu Santo Espírito por intermédio de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dá nesse momento, Pai, ousadia para falar do Teu nome para as pessoas e pregar da Tua palavra para as pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós agradecemos por essa mensagem, ó Pai, que o Senhor traz para os nossos corações nessa noite. Mas que não fique somente nas palavras, ó Pai, mas que possa ser revertida em ações no nosso dia a dia. Em nome de Jesus é que eu oro e eu agradeço. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém. Peço que você estenda as suas mãos. Eu vou dar a bênção. E assim que finalizar o louvor, você pode ir para sua casa com alegria no coração. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você. E quem crê, diga amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E que Deus coloque pessoas necessitadas no teu caminho para você ser um agente de milagres. E se você tem uma necessidade, que Deus possa colocar pessoas que possa suprir a sua necessidade no teu caminho. Em nome de Jesus, receba a bênção na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.